Salve rapaziada, Jefferson Lopes mais uma vez para falar aqui um pouco de imigração. E eu vim falar aqui sobre o maior investimento que eu fiz no Brasil, que até hoje eu utilizo isso aqui na Europa. Sem sombra de dúvidas, foi o meu intercâmbio que eu fiz no Canadá. Fiz um intercâmbio em Vancouver, fiquei 4 semanas lá e sem dúvidas foi a minha grande sacada. Por quê? Eu já fazia um curso de inglês no Brasil e também treinava por aplicativos, assistia séries eu tenho um método, né? Não tenho não, né? Eu pesquisei métodos e o que eu faço? Eu vejo um episódio em inglês, depois eu vejo ele em inglês com a legenda em português, depois eu vejo ele em inglês e sem a legenda. Aí eu treino o meu listening 3 vezes e também o meu reading. Isso é importante, porque você se acostuma a ouvir toda hora a mesma pronúncia e são coisas que você vai utilizar praticamente todos os dias, dependendo da função que você for exercer aqui fora. E uma coisa também que eu fiz, tudo ao meu redor eu botava em inglês. No meu celular eu botava em inglês, o meu GPS do celular também estava em inglês, GPS do carro, tudo em inglês, tudo. Por quê? Eu tive que enfiar o inglês na minha corrente sanguínea, então a maneira que eu tive foi essa. Quando surgiu a oportunidade de fazer um intercâmbio, eu escolhi o Canadá por 2 motivos. O primeiro, obviamente, foi o preço. Por quê? O dólar canadense, ele é muito mais barato do que o dólar americano e também sai muito mais em conta do que países daqui da Europa, como Irlanda, que é em euro, a Inglaterra, o Reino Unido, que tem que ser em libra. Então eu escolhi o Canadá por causa disso. E também porque eu também queria ter experiência de ficar com poucos brasileiros, o que não foi o caso. O Canadá tem mais brasileiro que o Brasil, você não tem noção. É brasileiro para todo lado. Você se sente na feira Meu irmão, não sei de explicar a tua cidade, mas se sente numa feira no Brasil. Então, assim, tentei escapar, mas não foi tanto assim. Mas o mais interessante foi o quê? Quando você chega lá, pelo menos a escola que eu fiz de intercâmbio, você faz todo o processo no Brasil, claro, você consegue o seu visto, eles te caminham para uma casa de estudante. O mais importante, na casa de estudante está todo mundo ali para estudar inglês, mas em diferentes níveis. Então cada um vai para uma sala diferente. Nessa sala que você vai diferente, é feito um teste de nivelamento para os professores canadenses saber qual o nível que você está. E ali vai separar você pelo seu nível e vai, por exemplo, eu, Jefferson, tenho que sentar aqui numa mesa, aí vem um amigo da África do Sul, um europeu, um japonês, e o tema é comida típica do seu país. Fica todo mundo conversando em inglês sobre comida típica. Outro tema é futebol. E assim vai, cultura. Vambora. Isso fez o meu inglês aumentar muito em 4 semanas. Porque eu não tinha pra onde escapar. Eu só tinha que ficar falando inglês o tempo inteiro. E uma coisa também. Na época eu fui com a minha namorada na época, ela não tinha inglês tão avançado. Então ela se escondia atrás de mim quando eu tinha que procurar alguma coisa, quando eu tinha que pedir informação, a gente se perdeu várias vezes, né? A gente naquela época o Google Maps não tinha essas atualizações que tem hoje. Então, assim, esse tipo de coisa, quando você vai fazer um intercâmbio, é importante, com todo respeito, você ir sozinho. E você fugir de brasileiro para você se auto-colocar em condições onde você tem que forçar o que você está aprendendo. Então, como a minha namorada na época não falava muito bem, tudo o que eu fazia, aí eu perdia medo de falar. Essas coisas que a pessoa fala, eu entendo muito bem, mas eu não consigo formular frase. Eu tive que ir formulando frase. Então, esse tipo de coisa me ajudou bastante a melhorar o meu inglês. E quando eu voltei pro Brasil, eu tinha dado baixa no quartel. E quando eu coloquei que eu fiz o curso de inglês de intercâmbio no Canadá, eu consegui emprego como garçom no melhor restaurante de japonês no Rio de Janeiro. Porque eu conseguia tratar clientes internacionais. Depois vim para a Europa, mesma coisa. Consegui trabalhar ilegalmente, mas numa condição onde sempre o inglês era favorecido. E querendo ou não, depois que eu cheguei aqui, eu continuei ainda fazendo aula particular. Eu tenho aplicativos até hoje que eu uso para poder fortalecer meu inglês, para poder melhorar minha didática, entendeu? Então, assim, o inglês foi o maior investimento que eu fiz na minha vida. Não foi faculdade, não foi curso técnico, foi o inglês. Por quê? O inglês, ele abre muitas portas. Você no Brasil, você fala inglês, você pode trabalhar de recepcionista num grande hotel, como tradutor, ou trabalhar embarcado. Você pode trabalhar em navios de cruzeiro, como garçom, como faxineiro, como cleaner. O inglês vai te proporcionar isso. Então, o maior investimento que eu fiz na minha vida, sem sombra de dúvidas, foi o inglês. E acredito que vocês também. Se vocês estão pensando em vir para a Europa, independente do país, vocês aprendem primeiro inglês, porque vai permitir vocês se comunicarem. Por exemplo, se eu for para a Itália, eu não falo italiano, mas eu falo inglês. Então eu consigo chegar lá e pedir uma pizza.
morro de fome, entende? Fui trabalhar na Tesla. A Tesla é empresa americana. Meu inglês ficou lá em cima. E isso foi aumentando cada vez mais. Cheguei aqui no aeroporto de Zurique. Ninguém, absolutamente ninguém, falava inglês. Trabalhava com 2 suíços. Eles tratavam os clientes suíços, porque eu não falo alemão. E eu tratava o restante dos clientes, porque eles também não falavam inglês. Então o meu inglês também subiu de nível. Então a primeira dica que eu dou, sem sombra de dúvidas, é vocês fazerem um curso de inglês, ou um aplicativo, assistir série, porque vai fortalecer a sua comunicação, vai fortalecer o seu listening, vai fortalecer o seu reading, o seu speaking, it doesn't matter, vai fortalecer tudo. Isso é importante. Depois disso, você tenta encaixar uma profissão de acordo com o país que você vai, beleza? Um vídeo mais curto aqui, rapaziada, para vocês poderem entender qual tipo de investimento eu fiz na minha vida, que até hoje e assim, é um investimento que você sempre vai ter um retorno. Porque depois que você aprende, você pode esquecer ou perder a prática, mas você nunca mais vai, só se você tiver amnésia, entende? Se você continuar praticando com aplicativos, vendo séries, vendo filme, se colocando em situações, ou você indo para boates estrangeiras, que tem muito turista, você vai praticar o seu inglês. E isso é importante. Então, assim, hoje em dia, se você quiser sair do Brasil, se você quiser ter um bom emprego mesmo estando no Brasil, inglês. Porque é a moeda mais forte do mundo, o dólar, conecta todo mundo. E depois disso, vocês vêm e tentam agregar uma profissão, entendeu? Uma profissão assim, dependendo do país que vocês forem, pesquisa o país, mas sempre vão precisar do inglês. Quanto mais vocês subirem de nível, quanto mais vocês quiserem se destacar, é inglês. Eu tenho um amigo que ele é inspetor de solda em Roterdã, ele ficou 2 anos em Portugal. Nesses 2 anos em Portugal, ele ficou estudando inglês. Ele tinha cidadania portuguesa, mas o que adianta ele ter a cidadania portuguesa se ele fala português? O que adianta ter o passaporte? Se você só vai aplicar o passaporte em países que falam português. Vai para Moçambique, você vai para Angola, você vai para Cabo Verde. Fora isso, inglês, pô. Não adianta você ter um papel e não saber tirar proveito dele, beleza? Então essa aqui é a minha dica, eu acho que esse é o maior investimento que vocês podem fazer. Eu sempre falo lá pro pessoal de Realengo, tem curso de inglês em Realengo, tem curso de inglês em Guadalupe, onde eu fiz o meu curso de inglês. É a dica que vai começar a mudar a vida de vocês. Façam inglês. Espero que vocês tenham curtido essa dica. Quero que vocês tenham entendido qual foi o meu maior investimento. O meu intercâmbio pro Canadá, eu gastei mais ou menos aí na época, foi uns 10 mil reais, 12 mil. Mas eu parcelei. Fiquei 2 anos pagando tudo, para vocês verem como é que foi o investimento. Mas é um investimento que eu fiz em 2018 e até hoje eu tiro proveito disso. É um investimento que você faz uma vez só, que você vai adquirir conhecimento e vai mudar a sua vida. Quem quiser interagir mais com a gente, comigo, com o pessoal do grupo do WhatsApp, só se tornar membro. É bem legal o grupo, tá sempre com bastante dica, tem gente de tudo quanto é canto do lugar do mundo, mas o importante é o network que está sendo feito ali dentro, beleza? Um beijão.